computador, não queremos. Olá! Mais uma vez estamos aqui, Semeadores do Reino, com mais um dia de estudo. Então, hoje nós vamos estudar 2 Samuel. Você que está acompanhando a gente no nosso canal Semeadores do Reino. Não sei se você já viu, nós temos vários vídeos gravados e desde o começo do ano nós temos falado então sobre o Velho Testamento e hoje 2 Samuel. Então, a Rayane tem aí a palavra para passar o que ela preparou para a gente hoje. Deus abençoe. Amém. Muito boa noite a todos. Que seja mais uma reunião de muito aprendizado e que o Espírito Santo esteja aí com vocês também, né? Que vai assistir esse vídeo, mesmo depois que a gente vai deixar gravado aqui. Então, muito bem-vindos a todos. Quem gostar depois, compartilha com outra pessoa, deixa um curtir ali para a gente saber que está sendo eficiente, que está fazendo sentido, para que a gente continue também esse projeto, né? Então, fiquem à vontade e também comente se tiver alguma coisa para acrescentar, para compartilhar, para trocar conosco. Fique à vontade também, tá bom? Então vamos lá, o que interessa. Estamos estudando Samuel, né? O livro de Samuel. Tem o primeiro Samuel que a gente leu, né, nas semanas anteriores. E agora a gente vai começar o livro de 2 Samuel, né? E para esse momento eu trouxe uma. Eu entrei numa reflexão com Deus, né? Eu pensei assim: por que será que Deus deixou esse livro específico nas Sagradas Escrituras, né? O livro de Samuel, a história, né, dos reis e tudo mais. O que Deus queria que a gente aprendesse e soubesse com isso tudo, né? E eu elenquei algumas coisas aqui para que a gente tenha essa interpretação sobre esse livro, não apenas como um livro histórico, né? Mas principalmente como um norte, né? Porque a Bíblia em si é um manual da nossa vida. Então, para cada livro que Deus deixou, existe um propósito. E a gente precisa entender o ápice, né? De cada livro, entender o que Deus está querendo falar conosco em cada livro. Por mais que seja um livro histórico. Então, em Samuel, tanto no primeiro quanto no segundo livro, a gente vê, resumidamente, que Deus ele é o verdadeiro rei. E Deus ele estabelece e remove líderes segundo os seus propósitos e procura pessoas cujo coração esteja totalmente voltado para ele, preparando assim o caminho para o Messias, né? Isso a gente vai ver ao longo da história, né? Porque começa os reis, ali começou a se estabelecer um rei para o povo de Israel, a pedido do próprio povo, e a gente vê o desfecho de como isso foi desenrolando, né? Então, o personagem principal de 1º e 2 Samuel, alguns podem pensar que é Davi, mas na verdade é Deus, né? Porque aqui a gente vê, né? Israel rejeita o governo direto de Deus como rei, né? E pede um rei para si mesmo, lá em 1º Samuel. A gente leu sobre isso. E aí Deus concede Saul como o primeiro rei do povo. Só que Saul, ele fracassa porque o seu coração ele não é obediente. E aí então Deus escolhe Davi, um homem segundo o seu coração. Mas Davi também fracassa, ele falha gravemente, né? Quebra alguns princípios. Mas mesmo assim, Deus preserva a sua promessa. E essa esperança se cumpre em Cristo, que é o filho de Davi, chamado filho de Davi, né? Qual que é o grande tema teológico disso tudo, né? O exterior impressiona os homens, mas Deus, ele olha o coração. E aqui a gente pode fazer uma analogia para interpretar melhor tudo isso, né? Por exemplo, o Eli, o profeta Eli, ele parece um sacerdote fiel, mas isso daqui é a aparência. Agora, o coração, que é o interior, né? A sua casa estava corrompida. A gente já leu que os filhos, né, foram perversos e tudo mais, né? Que infringiram alguns princípios. Os filhos de Eli, a aparência era o quê? Que eles possuíam posição, uma posição social, né? Dentro, né, no coração, o que que existia? Perversidade. Saul, ele parece o rei ideal. A aparência era de um rei ideal, mas o seu coração ele era orgulhoso. Davi, ele aparentava ser apenas um pastor de ovelhas. Jamais alguém falaria que ele tinha um perfil de rei. Mas o seu coração buscava a Deus. E Absalão, que ele era belíssimo, ele tinha aparência, né? Ele enganava pela aparência, mas o seu coração era rebelde. Então, o grande tema é isso, né? Deus, como eu falei, o exterior impressiona, mas Deus olha o coração.
E aí a gente vê aqui, né? é, Alguns propósitos que a gente encontra dentro dos livros de 1º e 2º Samuel, né? Tem 7 propósitos que eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Então, o primeiro é mostrar como Deus governa a história, que nada acontece por acaso, até os erros humanos servem ao plano divino. A gente vê o exemplo de Ana, né? Que era estéril, mas ela gerou Samuel. Samuel foi alguém relevante, mas não foi suficiente para o povo, então o povo pede um rei, e Samuel delega Saul como rei. Aí Saul, em seus erros, enfim, perde o reinado, vem Davi. Davi comete erros também, continua no reinado e aponta para o Messias. Então, a, um dos propósitos é Deus mostrar o governo dele perante a história, por mais que nós falhemos como seres humanos. O outro propósito é ensinar que a autoridade espiritual depende da obediência. A autoridade de Deus não vem de cargo, mas vem da fidelidade. E a gente vê isso também acontecendo com Davi, né? O outro propósito é mostrar o perigo da religiosidade sem submissão. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. E essa frase realmente é bíblica, tá, gente? Não é só um ditado popular. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E o coração não obediente rejeita o favor de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas cumprem um cargo de religiosidade, né? Só que, na verdade, não obedece de fato o que Deus está ordenando, né? Isso vai muito de encontro com a intenção do coração, né? Qual que é a intenção do nosso coração? Muitas vezes a gente cumpre o protocolo cristão. Eu sou dizimista, mas qual que é a intenção do meu coração em dar um dízimo? É com medo de faltar algo? Ou é por gratidão, por fidelidade a Deus de verdade, né? O fato de eu servir a sociedade é por qual motivo? Qual que é a intenção do nosso coração? É de fato porque eu amo pessoas, porque eu quero trazer transformação, ou é porque no meu interior existe uma necessidade de ser aprovado em algo? Ou porque o medo de não fazer caridade pode me levar à ruína, né? Qual que é a intenção do coração? Isso é para tudo, né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que fazer frequentemente para nós mesmos, né? Qual que é a intenção do meu coração? Tudo que a gente vai fazer, por que a gente está fazendo aquilo, né? Isso é muito importante, a gente não pode deixar de refletir, de meditar sobre isso, né? Quarto propósito, né? Ensinar como Deus forma seus servos. Deus primeiro forma o caráter, depois entrega a missão. Foi assim com Davi. Davi foi consagrado como rei, mas ele não exerceu o reinado logo em seguida. Ele passou muito tempo ainda sendo pastor de ovelhas, para depois se tornar rei de fato, né? Então, primeiro Deus forma o caráter. Ele foi ungido rei, mas ele não foi imediatamente atuar como rei. Isso vem muito de encontro com um vídeo que eu postei hoje à tarde, né? Da semente. A colheita nunca, né? Nem sempre, na verdade, nunca vem na hora. Você não planta uma semente e colhe na mesma hora. Existe um tempo para ela germinar, para ela crescer. E é aquilo, às vezes você olha para árvores e você fala, nossa, tá pronta, por que não dá fruto, né? Porque tem o tempo certo para esse fruto vir. Quando acelera o processo, muda. A gente vê, né, no agro mesmo, quando eles aceleram o processo de crescimento, de amadurecimento das coisas, as coisas vão perdendo o sabor, vai mudando, né? É diferente de uma coisa orgânica, quando você come uma coisa orgânica que foi preparada da forma correta, no tempo certo, com o adubo correto, o sabor muda, o sabor é diferente. Então, isso também é nas nossas vidas, né? O fruto perfeito tem o seu tempo certo para frutificar, né? Então, quando a gente acelera, isso é afetado com certeza. O quinto propósito é revelar as consequências do pecado. O pecado, ele traz consequências reais, mesmo após o perdão de Deus. Então, isso a gente vê lá em 2 Samuel já. A gente não leu ainda, mas a gente vai ler, né? Então, não vou dar muito spoiler aqui. Daqui em diante é tudo com base nas leituras futuras. O sexto propósito é revelar a aliança davídica. Então, Deus promete uma casa, um reino e um trono eterno. E isso aponta para o reino messiânico, né? Que é Jesus. E o sétimo propósito é produzir esperança.
Mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua conduzindo sua história. Sua fidelidade é maior que nossa infidelidade. Isso é muito forte, né? Isso também nos assegura, porque somos seres falhos, né? Mas graças a Deus que Ele é Deus e que nos dá a chance de evoluir sempre, né? Enquanto a gente tiver vida, a gente tem chance de sermos melhores, né? E qual que é a estrutura espiritual dos dois livros? Então a gente vê aqui em 1 Samuel existe um problema, que é como escolher um rei. Então Samuel, enfim, depois de procurar várias pessoas, enfim, Deus mostra quem é o verdadeiro. Então o que que a gente vê aqui? A resposta somente Deus pode escolher, né? E lá em 2 Samuel, a gente vê um outro problema. O rei escolhido é perfeito? Com certeza não, né? Então, mesmo que Davi era segundo o coração de Deus, ele jamais, longe dele ser perfeito, né? E nem Davi, logo ainda esperamos outro rei, né? Que depois isso aponta para Cristo, né? E o que a gente aprende sobre Deus dentro dos dois livros? Deus, ele é soberano, ele levanta reis, ele derruba reis, mas nada escapa do seu governo. Ele é o rei absoluto. Deus, ele é santo, então nem Saul, nem Davi, nem os sacerdotes, nem os profetas, ninguém está acima da santidade divina. Deus, ele é misericordioso, mesmo após os pecados, os erros, né? Deus oferece perdão ao arrependido. Isso está lá em Salmos, né? Capítulo 51. E Deus, ele é fiel às promessas. Então, mesmo quando Davi falha, ele permanece fiel à aliança. Davi não perdeu a sua posição, mesmo falhando, né? Ele teve consequências, mas Deus permaneceu fiel à aliança que ele fez. E a nossa esperança está na fidelidade divina, né? Quantas promessas Deus fez para nós? Então, os nossos erros não eliminam as promessas de Deus. Lógico que a gente tem consequências por conta dos nossos erros, isso é inegável. São frutos colhidos, com certeza. As sementes trazem frutos. Se a gente faz coisa errada, a gente colhe coisa errada. Mas a fidelidade divina e as promessas que Deus fez para nós nos assegura de que se a gente se consertar, a gente tem muito mais para colher, muito mais para desfrutar do que consequências para se prejudicar, né? Por conta das nossas falhas. Existe uma infinidade de misericórdia para nós. Mas, lógico, volta naquilo, tudo, qual que é a intenção do nosso coração, né? E aí, qual que é a aplicação para as nossas vidas, né? De tudo isso que a gente viu e vai vendo nos livros de 1 e 2 Samuel, o que a gente pode aplicar para nós, né? No nosso dia a dia, na nossa vivência? Primeiro, Deus trabalha primeiro no coração. Então, Deus procura pessoas íntegras. Então, a gente precisa cultivar um coração obediente, humilde e disposto a ouvir a voz dele. Isso é o princípio de tudo, né? A gente precisa olhar para o nosso coração, né? E colocar ele à disposição de Deus. Trazer humildade para dentro de nós. Lá em Gálatas mesmo, eu não lembro qual é o versículo, em Gálatas 6 ainda, fala assim que existe um erro para a pessoa que se acha autossuficiente, né? Que se acha superior, que se acha conhecedora de tudo. Isso é uma grande falha nossa. E se a gente olhar para o apóstolo Paulo, quanto mais ele evoluiu na fé, na espiritualidade, mais ele se via como pequeno, né? Ele falou, né? Ele chegou a citar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele se via como um nada, né? Então, assim, isso acontece porque quanto mais a gente conhece de verdade a Deus, mais a gente enxerga a nossa pequenez. E isso é inevitável para que a gente tenha um coração humilde. Se a gente olha para Deus na sua grandeza, é impossível a gente não nos enxergarmos como micróbios, como nada, né? Então, o primeiro ponto é esse, a humildade perante a Deus e o nosso coração voltado para Ele, né? Ele trabalha no nosso coração. O segundo ponto é a obediência vale mais que performance religiosa. Então, cantar, servir, ensinar, liderar, ofertar, nada substitui a obediência, nada substitui um coração verdadeiro com Deus. Isso é o ápice, né? A gente pode ter infinitos cargos na igreja, fora da igreja, ser reconhecido
em vários lugares isso não chega nem aos pés de uma obediência genuína, de um coração contrito e quebrantado perante Deus. Esse deve ser o nosso anseio, né? Muitas vezes a gente quer realmente servir numa obra que a gente admira, a gente quer ser parte de um movimento, mas isso não chega nem aos pés da obediência, do coração contrito na presença de Deus, né? Então, que seja essa a nossa busca, né? A nossa humildade diante da grandeza dele. O terceiro ponto é o sucesso espiritual. Exige o caráter. Quando eu falo sucesso espiritual, não estou falando de seguidores, de likes, nada disso. Mas é o sucesso perante Deus, né? Grandes vitórias públicas nascem de uma vida privada de comunhão e fidelidade a Deus. A gente olha para Davi mesmo, um baita no exemplo disso. Jesus, né? Ali no silêncio, ele viveu por um bom tempo sem manifestar nenhum milagre. E de repente é estrondoso, é um movimento global. E até hoje a gente participa desse movimento dele, né? E assim é com tudo. Então começa as grandes vitórias públicas nascem de uma vida privada de comunhão. É no secreto, naquilo que ninguém está vendo, mas na sinceridade que começa a semente do sucesso espiritual. Né? O quarto ponto, o pecado nunca é pequeno. Isso é uma coisa que a gente não pode se enganar. Nunca o pecado é pequeno, por menor que ele pareça. Ele nunca é. É como se fosse um iceberg, né? A gente vê uma pontinha e acha que é só daquele tamanho, mas é infinitas vezes maior na profundidade. Então, o pecado ele cresce quando não é confrontado. Começa pequeno, mas termina destruindo. É sempre na sutileza. É sempre naquilo que a gente acha que não tem nada a ver. Parece tão bobo, é assim que começa. Então, a gente não pode negligenciar isso, porque isso traz ruínas para as nossas vidas, atrasa propósito, enfim. Não vale a pena. Não vale como fala? Não compensa. O crime não compensa. Quinto ponto, o arrependimento restaura a comunhão. A diferença entre Saul e Davi foi a resposta ao pecado. Os dois pecaram, mas olha a diferença de comportamento de um para o outro. Então, assim, a gente deve confessar e se arrepender de verdade. E quando a gente faz isso, Deus nos restaura, né? Às vezes a gente quer se, por medo de julgamento, sei lá, do qual que seja o motivo, a gente quer ocultar as nossas falhas, não quer expor, né? Nem para Deus e muito menos para as pessoas. Mas é na forma que a gente lida com o pecado que diferencia se nós somos como Saul ou como Davi. Então, isso também que seja algo que a gente leve a sério, a humildade perante a Deus diante dos nossos erros, né? Sexto ponto. Deus cumpre seus propósitos apesar das falhas humanas. Deus é fiel. Nossa confiança deve repousar nele, não na nossa capacidade. E como eu já falei, nossos erros vão trazer consequências e não é legal, não são leves. Mas isso não afeta a fidelidade de Deus. Então, que a gente não erre e que desfrute da fidelidade dele. Esse é o melhor cenário, né? E aí, por fim, gente, a gente vê aqui a conclusão, né? Tem um versículo lá em 1 Samuel que fala assim, no capítulo 2: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que só faz maravilhas. Então, para finalizar, a gente vê em 1 e 2 Samuel que é revelado que nenhum ser humano pode ocupar plenamente o lugar do rei ideal. Deus conduz a história com graça, disciplina, fidelidade, preparando o caminho para o rei perfeito prometido nas Escrituras, que é Jesus. Então, que a gente viva com um coração que busca Deus, que confia no seu governo soberano. De novo, né? A parte da humildade, né? Da intenção do nosso coração. Que para tudo que a gente for fazer, que a gente possa olhar a intenção do nosso coração. Um simples agradar pessoas, existe uma intenção por trás, né? O que a gente está querendo com isso? Qual que é a intenção? Se não estiver alinhado com o que Cristo faria, reveja. É melhor não agradar pessoas do que agradar com uma intenção errada. Né? Então, basicamente, para essa noite eu queria trazer
isso, qual que é a intenção, qual a intenção que Deus deixou esse livro para nós? É muito mais sobre aprendizado do que sobre fatos históricos, né? A gente já viu o segundo videozinho que vai dar base para as nossas próximas leituras, então não vou pôr de novo, mas eu vou compartilhar esse material lá no grupo de estudos. E o pessoal do YouTube depois, se quiser saber mais, procura o Instagram Os Semeadores do Reino. Pode pedir o material que a gente envia para vocês por direct, tá bom? E basicamente é isso. Então eu peço que Deus abençoe vocês que assistiram até o final. Que Deus fale, continue falando nos corações de vocês, que vocês possam compartilhar o aprendizado com outras pessoas, plantar em outros terrenos, dar frutos em outros lugares. E que na próxima vocês estejam conosco novamente. Então Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.